Hoje o nosso podcast da Agência Lilás vai falar de marketing de influência local e nós estamos aqui com o João Portela, que vai falar um pouco mais sobre a vivência dele nesse ramo aí do marketing de influência e também sobre esse universo no geral, os bastidores desse universo. Tudo bem, João? Olá, tudo bem? Prazer, viu? Te receber aqui. Prazer é meu, tá aqui. Vamos lá, eu quero começar pelo começo, tá? Qual foi o teu primeiro contato com algum influencer que faz o que você faz hoje? Cara, sendo bem sincero, eu não lembro. Inclusive, eu caí nesse universo de paraquedas, né? Porque eu entrei no marketing de influência, na verdade, querendo influenciar os meus amigos, porque eu sou uma pessoa que vive muito em Fortaleza, eu vivo a cidade, eu vivo os espaços, e aí sempre que alguém chegava perguntando, amigo, me dá uma dica de onde ir, de onde almoçar, de o que fazer, tem isso em Fortaleza? Aí eu ficava repetindo as mesmas coisas pra todo mundo. Aí eu falei, cansei de ficar respondendo as mesmas coisas, eu vou criar um Instagram, vou colocar as fotos e escrever um pouquinho do que eu acho desse lugar pros meus amigos. Então a ideia, eu nunca tive a pretensão nenhuma de virar um comunicador digital, um influenciador, nunca tive. E aí eu fiz esse Instagram, aí deu assim um mês aí que eu tinha feito o Instagram, no começo eu não colocava nem o rosto, era só imagens do lugar que eu indicava. E aí um mês assim, sei lá, deu assim uns 2 meses, 5 mil seguidores. Eu falei, que coisa estranha. Tá vindo um monte de gente aqui que eu não conheço, não é pra isso. E aí começaram a pedir pra eu aparecer, mostrar o rosto. E aí, enfim, aí acabou que depois eu cedi e comecei a dar essas dicas. Então não veio porque tu consumia esse tipo de conteúdo, vem porque já era orgânico teu indicar coisas da cidade. É um conteúdo que eu não consumo, sendo bem sincero. Eu tenho até vergonha de falar sobre isso. Porque como eu faço muito isso, e eu faço de forma muitas vezes, grande parte orgânica, faço com, sei lá, com prazer, e é uma coisa que realmente que eu gosto de fazer, então é natural. E aí quando eu fico vendo muita gente fazendo, eu fico, caramba, eu fico meio que cheio daquilo, né? Consome muita energia também, então pra eu não ficar com, sei lá, enviesar teu conteúdo enviesado também, e né? saturado daquilo que eu tô fazendo, eu prefiro não ver, porque eu até tava ensaiando assistir alguns, e eu ficava com vergonha de mim. Eu ficava, meu Deus, que coisa repetitiva, não sei o que. Eu falei, não vou fazer. E aí, não vou assistir. E acabou que eu fiz naturalmente. Então, eu não consigo dizer que alguém me influenciou a fazer isso, porque como eu sou naturalmente, organicamente, e sendo bem sincero, assim, eu não assisto. Para não dizer que eu não assisto, assim, de alguns amigos, assim, que eu me tornei amigos a partir do marketing de influência, alguns influenciadores aqui de Fortaleza, eu assisto porque eu gosto de trocar ideias com eles sobre esse universo. E qual foi o ano que tudo isso começou? Que tu fez esse perfil e aí tu botou as fotos? Em 2020. Ali no período pandêmico, né? Mais ou menos ali naquele período. E aí, detalhe, eu não assumia que era meu o perfil. É tanto que o meu namorado, eu namoro há 5 anos, e aí, sei lá, quase um ano de namoro, ele descobriu que eu tinha esse perfil. Porque como eu não aparecia, e eu tinha vergonha de falar, vergonha de aparecer. Aí uma vez eu tava indicando pra ele um perfil que era o meu. Aí alguém alguém no carro comentou, aí ele, pera, o perfil é teu, aquele perfil que eu sigo, não sei o que. Eu falei, Porque só não aparecia, como tu não falava pras pessoas próximas. Eu tinha vergonha. Mas por que tu tinha vergonha? O que era que te fazia ter vergonha? Eu não sei, eu não sei explicar. Eu tinha muita vergonha de estar na cena, de estar ali. Eu já tinha trabalhado em TV e eu era do departamento de merchandising. Eu trabalhava dentro dos programas da TV, divulgando os produtos, serviços, as ações, mas eu também não aparecia. Então, assim, eu tinha vergonha do vídeo. Eu tinha medo de ser ridicularizado, né? De ficarem mangando de mim. Porque quando você mostra a cara, você dá espaço para a pessoa falar de você, do seu corpo, da sua voz, do seu jeito. E eu não queria ter que lidar com isso. Eu acho que talvez isso me bloqueava a, sei lá, aparecer ali. E em 2020 estava fervilhando a internet, né? Por causa do período pandêmico, aí tudo também ia naquele lugar era muito hater também, apesar de ter as coisas boas, mas também foi um momento que se cresceu uma margem de hater e tudo mais, e gera uma insegurança, né? Sim. Eu acho que, inclusive, o meu perfil, eu acho que ele engajou mais por fato de ser nessa época. Que naquela época todo mundo se isolava, né? A galera ficava mais em casa, vendo internet, né? Assistindo YouTube, né? Instagram, etc. Então, acho que isso fortaleceu o crescimento do meu perfil. E eu nunca paguei pra turbinar, eu nunca paguei um seguidor. Tanto que toda vez que eu posto, toda vez que eu ganho uns 1.000 seguidores a mais, eu coloco, sei lá, 90 mil orgânicos. Eu gosto bem de frisar isso, porque
Porque pra mim, cada seguidor ali é uma conquista, né? É uma confiança que a pessoa tá tendo no meu trabalho. E como eu nunca paguei pra nada, assim, eu nunca turbinei uma postagem, eu nunca comprei um seguidor, eu nunca fiz nada nesse sentido. Eu nunca monetizei o meu perfil ali, as visualizações. Enfim, ela é toda orgânica, então pra mim é um orgulho. Então é tudo muito natural. Mas quando que houve a transformação, né? Você está me falando que você tinha um perfil de indicações e aí você, aos poucos, foi se acostumando com a ideia de falar que era seu perfil, mas quando que foi a transformação final no sentido de, ok, eu vou aparecer, isso vai se tornar um negócio mesmo? Quando que aconteceu isso? Então, acho que a partir do primeiro ano, eu comecei a receber muita mensagem pedindo pra... Quem é que tá... Primeiro eu coloquei as imagens, depois eu coloquei minha voz. Não aparecia, tinha só a voz. Aí a galera começou a cobrar. Aparece! Aí vem meus amigos, amigo, tu tá perdendo, aparece, é legal, bota a tua cara. Tem que personificar a mensagem, tem que humanizar a mensagem e tal. Eu falei, será? Aí beleza, depois de um ano, eu comecei a aparecer. Mas, nossa, era muito estranho, porque eu levava, sei lá, horas pra gravar um take de 30 segundos, porque eu tinha muita insegurança, eu gaguejava, eu travava, eu tinha muito medo, assim, sério. E aí, eu ia editar, eu ficava, meu Deus, será? Ai, eu não gostei do meu cabelo, ai, meu nariz tá assim. Porque você fica se autoavaliando diariamente, né? Porque você não tem o costume de se ver, né? É engraçado que esse processo de... Eu acho que tá todo mundo passando por esse processo de pegar sua empresa, pegar sua profissão e meio que digitalizar, né? Tá todo mundo dando dica agora, tá todo mundo indo pra frente da câmera. Só que quando você não tem o costume de se ver no vídeo, você vai percebendo coisas físicas em você que você não tem o costume, né? De tipo, no vídeo meu nariz fica assim, no vídeo meu olho fica assim, e aí você começa a criar uma paranoia de si mesmo, né? Pra tu ter ideia, depois que eu edito o vídeo, eu não assisto mais. Eu não consigo. Meu vídeo, não. Eu fico, Até hoje? Até hoje. Eu não consigo ficar assistindo meu vídeo novamente, porque eu vou encontrar defeitos, né? Porque a gente tá sempre querendo a perfeição e a perfeição não existe. Então você, ai, caramba, esqueci um acento nesse texto. Caramba, não conjuguei, né, a frase no tempo certo. Ai, misturei o singular e o plural na mesma frase. Nossa, olha a minha blusa, tá aparecendo um pelo. Ih, eu transpirei, tá aparecendo um sol aqui atrás. Eu fiquei... Não, então, pra minha saúde mental, não, né, não papocar, eu prefiro não assistir. Eu solto lá e... As pessoas, ai, tu falou sobre aquilo. Eu falei, foi? Quando? Aí eu vou olhar o vídeo, vale, esse vídeo aqui. Aí eu vou lá, vejo várias coisas que eu acho... defeituosas, né, em mim. Aí eu fico, não, melhor não. Aí não olho mais, assim, eu prefiro não olhar. Eu solto e deixo lá. Em que momento as marcas começaram a te procurar para poder fazer esse trabalho? Desde a primeira vez que eu comecei a aparecer. Aí começaram a me chamar, eu lembro como se fosse hoje o primeiro convite. Foi depois do primeiro vídeo em que você aparecia? Não, quando eu comecei a colocar a voz, já começaram a surgir alguns convites, né? Mas eu não ia, tinha vergonha. E aí, o primeiro, eu lembro, foi um café. No centro de Fortaleza. Ele chamou, acho que 5 influenciadores. Eu lembro que na época eu tinha 10 mil seguidores. E eu fui nesse café, aí tinha mais 3 influenciadores. Aí tinha uma moça, que ela tinha acho que uns 20 ou era 30 mil seguidores. Tinha um rapaz que tinha uns 15 mil. E tinha uma cerimonialista que também estava lá, que ela também era influenciadora nessa época. Aí, nossa, eu lembro que eu cheguei lá, eu falei com meu namorado, ai, vamos comigo, eu tenho medo de ir sozinho. E aí eu fui lá morrendo de medo, assim, o que vai acontecer? Só que, tipo assim, é a coisa mais simples do mundo. Só que, assim, como é um universo novo, né? A gente tem muito medo do novo, né? E como é um universo novo, você fica, o que vão perguntar pra mim? O que vão falar? Isso não vai falar nada, e não sei o que. Você fica todo cheio de travas, né? Mas a partir ali acho que a partir dos 10 mil mesmo seguidores que a galera começou a me chamar pros cantos e pra restaurante, eventos, etc. E os primeiros foram com essa insegurança ou tu foi adquirindo já confiança logo depois das primeiras experiências? Demorei muito para adquirir confiança. Mas qual era, tipo, a confiança, a falta de confiança principal, né? Porque tu me citou aí vários, né? Era em relação à tua imagem ou era em relação o que estava sendo pedido da marca? Era em relação a você confiar que o que você estava fazendo tinha uma demanda, tinha uma coisa, porque tu falou também dos seguidores, né? Essa régua, ela passava na tua cabeça de tipo, eu tenho 10 mil, não sei se a marca ia se interessar. Qual era a falta de confiança? Em que tipo ela tava? Em que categoria ela tava? Então, é uma avalanche de inseguranças, né? A questão de seguidores, você fica assim, caramba, você tem 10 mil seguidores, sei lá, 15 mil, 20 mil... Por que essa marca tá me chamando? Tipo assim,
Eu nunca entendia, né? Eu não entendia, na verdade, a minha importância e a minha influência enquanto um comunicador digital. Quando as marcas me chamavam, olha, se a marca tá me chamando é porque ela acredita no que eu tô falando. Eu não tinha esse raciocínio assim, tipo, mais consolidado. E aí eu me sentia um impostor. Eu falava, meu Deus, eu tô falando disso, eu tô falando daquilo, mas quem sou eu pra estar falando sobre isso, né? Eu sempre me colocava no lugar de uma pessoa que não tinha tanta visibilidade, credibilidade, know-how, estética, beleza. Porque você se autoavalia em tudo. E eu tenho uma cobrança comigo, assim, sempre, sabe? Até hoje eu tenho essa cobrança, eu fico, meu Deus, mas será eu? Mas por que eu? Etc. Não tem uma vez que eu saia para algum evento e que alguém não venha falar comigo sobre o meu trabalho. E me assusta muito, né? Porque hoje, assim, eu estava agora em julho em São Paulo. Várias pessoas de São Paulo me reconheceram. Em São Paulo. Eu tava no Paraguai, também em julho, e uma mulher numa loja, ai, você é de Fortaleza, eu lhe sigo e tal. Eu tava caminhando na Avenida Paulista, uma pessoa ouviu minha voz, aí se virou, ei, eu lhe sigo, você é de Fortaleza. Então, assim, eu não tinha essa dimensão do que era o meu perfil e de, sei lá, como as pessoas acreditavam em mim. E aí eu chegava nos lugares, eu sou uma pessoa muito tímida quando eu tô num lugar que eu não tenho muita vivência e nem muita intimidade. Então eu já ficava muito travado. E aí eu chegava nesses lugares que as marcas me convidavam, eu ficava me sentindo inseguro, um impostor, eu ficava achando que eu não era uma pessoa tão bonita o suficiente para estar falando sobre aquela marca naquele lugar. E o que aconteceu para você fazer uma virada? Porque hoje tu tem um trabalho muito consolidado em relação às marcas, a postura que você tem em relação aos trabalhos também é uma postura que não aparenta nada do que tu tá falando. Para mim é uma novidade tu falar sobre isso. Então, quando foi assim que você mudou sua postura em relação a si mesmo dentro desse formato que você está oferecendo para as empresas? Então, eu comecei eu acredito que me aceitar mais nesse lugar que eu me coloquei, né? Porque não foi ninguém que me chamou para estar nesse lugar, foi eu que me coloquei como influenciador, né? Quando eu comecei a postar os vídeos, dar dicas, eu me coloquei. Então, eu comecei a entender que eu era uma pessoa que tinha uma responsabilidade social, né? Uma função social. E quando eu tava ali, eu entendi, não, se eu tô aqui é porque eu mereço estar aqui. As pessoas chegam pra mim e falam que gostam do meu conteúdo, gostam do que eu falo, acreditam no que eu falo, acreditam nos meus posicionamentos, né? E eu recebia muito hate no começo. E muitos desses hate que eu recebia tinha a ver com a minha sexualidade. Falava, olha a voz dele, olha o jeito dele. E aí isso me afetava muito. Falava sobre o meu corpo, que eu não era sarado, que não sei o que. Era sobre várias coisas. E aí quando eu comecei a entender que muitas dessas pessoas, elas faziam aquilo só pra chamar minha atenção. E quando foi que eu dei essa virada? Eu fui fazer uma vez eu fui num restaurante italiano e eu comi um prato que era uns pãozinhos. E aí você pegava o pãozinho e comia com a mão. Aí um cara foi e comentou na minha postagem, comendo com a mão? Eu falei, ué, gente, é pra comer com o quê, né? Botar o pé aqui pra comer? Não dá. Aí, passou, eu e esse cara eu conheci ele de vista, que Fortaleza é uma cidade que a gente acaba cruzando com as pessoas. Aí uma vez eu cruzei com ele, a gente foi na Estação das Artes, ele veio, me abraçou, disse que era falando do meu trabalho, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, o cara que tava me gongando no sei lá, um mês atrás, tá aqui me elogiando. Eu falei, não dá. Aí eu percebi que muitas pessoas faziam aquilo só pra chamar atenção. Elas faziam aquilo só porque elas queriam ser notadas por você. E aí isso foi me dando uma segurança que o meu trabalho era valioso, eu tinha meu valor naquele universo, e as minhas inseguranças, todo mundo tem insegurança. Sim. Todo mundo tem insegurança. Em qualquer espaço que você vai, sei lá, tá inserido, que você vai trabalhar, você vai ter essa insegurança. E aí você tem que ser seguro naquilo que você tá falando. E a partir daí eu comecei a ter mais segurança. Inclusive, eu fiz muita coisa que eu não faria. Tipo assim, alguns clientes, algumas marcas, enfim, me chamaram pra fazer coisas que hoje eu não faria, que eu não acreditava. Exemplo, assim, tem tipo de comida que eu não gosto. E aí algumas vezes eu ia, só pra comer. E aí eu comia e ficava, meu Deus, por que eu falei sobre isso? Eu nem gosto, né? Isso lá quando eu tinha meus 10, 15 mil seguidores. Eu até queria te perguntar isso. E quando tu não gosta de alguma coisa hoje em dia, tá? Eu não vou. Eu recebo muito convites, muito assim. Se hoje eu quisesse todo dia ter um rolê pra ir, eu iria. São muitas. Mas uma coisa é você... É porque aí tu já determinou limites, né? Do formato que você trabalhava pro formato de agora, tu determinou um limite. Mas e aí quando tu vai pra um lugar, porque tu gosta do lugar, ou porque tu já ouviu falar do lugar, ou é a primeira vez, uma novidade, e aí tu come alguma coisa e tu não gosta daquilo ali,
porque tu acabou de experimentar e tudo mais. Qual é o processo disso? Tu acredita que isso não acontece comigo? Eu vou dizer por quê. Eu me sinto às vezes mutilado, né, violentado quando eu faço uma coisa que eu não tô querendo fazer. E hoje, né, sei lá, hoje não, já há um tempo eu só vou pra lugares que eu realmente quero ir. Eu só como o que eu realmente quero comer. Raramente, assim, eu vou pra um lugar que eu não quero ir. Talvez porque algum amigo meu pediu, às vezes eu vou num lugar que, mas meu amigo, vamos, eu quero ir nesse lugar, vamos lá. Às vezes eu vou, sabe, porque eu quero realizar alguma vontade de algum amigo meu, mas tem lugares, assim, que me chamam que eu não quero ir, eu não vou. Eu já recusei vários e vários convites, porque tem muita coisa que não faz o menor sentido pra mim. E muitas vezes no lugar que eu vou sem querer ir, quando eu volto eu me arrependo. Eu falei, porque às vezes você não é nem bem atendido, a comida não é tão legal, então assim, eu evito. Tem lugares que, sei lá, tá me chamando pra ir há mais de 3 anos e eu só fico inventando desculpa, porque eu tenho um defeito. Eu não sei dizer sim, não. Entendi. Eu digo que eu não tenho agenda, eu invento outras coisas, porque eu não sei dizer não pra pessoa, não gosto, não quero. Ou seja, se a marca estiver assistindo isso aqui, ela já sabe que já sabe. E tem marcas que me chamam há muito tempo. Eu tenho uns dados pra gente ver um cenário a respeito de marketing de influência que eu acho interessante pra gente contextualizar, tá? Eduardo, tu pode colocar na tela? E aí ele vai trazer alguns dados referentes à importância do marketing de influência. Cerca de 69% dos brasileiros acompanham criadores de suas próprias regiões, o que é um número muito interessante se a gente para analisar, que acaba fomentando o comércio local, né? O trabalho de vocês em relação a indicações fomenta muito, e também o turismo, né? Porque muitos turistas acabam se guiando através dos influenciadores locais. Eu posso dizer isso assim com vivência, porque toda vida que eu vou para São Paulo, que eu vou para o Rio de Janeiro, eu começo a seguir um monte de influenciador local para poder saber o que é que eu vou fazer lá, o que é que não vou fazer lá. Acabou que se tornou meu catálogo. Antigamente tinha os catálogos, sim, dos guias, né? E aí vocês são os guias Michelin das minhas viagens. E aí o índice chega a 73% no Nordeste, ou seja, na nossa região existe muito esse fomento, tornando esses guias digitais essenciais para o consumo e o turismo de experiência. São dados do valor econômico. Eu queria saber de ti, se tu tem essa noção, assim, e quando que tu percebe que tu faz parte desse ecossistema. Tá. É quando tu vai até a marca, é quando tu recebe o feedback, é quando tu tá com outros influenciadores? Eu não sei se você já sabe, mas eu sou professor de marketing, né? Eu sou docente lá no Instituto Federal do Ceará há 16 anos. E eu sou um pesquisador da área de marketing, pesquiso folk marketing, que é um marketing que é voltado para atividades, né, no segmento da cultura, da identidade, enfim, da região. Esses dados eu não tinha, né, em mãos, mas eu achei os dados alarmantes, né? 69%, 70 e tantos por cento quando se fala de Nordeste. O que você faz, esse percurso, na hora que você vai para algum lugar, é o que todo mundo faz hoje em dia. É um hábito. Muitas pessoas não conheciam Fortaleza, eu falo de fortalezenses, e vieram conhecer a partir dos meus vídeos, dos vídeos dos meus colegas que trabalham. Se eu não me engano, eu fui um dos precursores, né, em divulgar coisas no segmento da cultura. Porque eu notava, uma das minhas inquietações é que você não encontrava programações culturais aqui na nossa cidade. Você não sabia, sei lá, você não tinha referências desses lugares. E aí eu comecei a trabalhar, tanto que muitos fortalezenses, turistas chegam para mim, eu conheci esse lugar por tua causa. Nossa, eu nem sabia que existisse Fortaleza por tua causa. Então, eu sinto que nós temos essa importância, nós somos super necessários para a valorização, inclusive dos patrimônios históricos culturais do nosso lugar, da nossa comunidade. Eu tenho uma queixa em relação a isso, porque eu acho que às vezes a prefeitura, o governo do estado e as próprias empresas e marcas, elas não valorizam os influenciadores como é para ser. Elas nos colocam muitas vezes num lugar de escanteio e não valoriza os nossos canais, porque, vamos lá, muitos dos espaços hoje que bombam em Fortaleza, se a gente for pensar, Estação das Artes, a própria ali, né, Rua dos Tabajaras, a Praça dos Leões, que estavam, né, esquecida e voltou, né, a bombar. Muitos desses lugares que antigamente as pessoas nem conheciam, elas começaram a conhecer a partir de quê? A partir dos influenciadores, que começaram a postar vídeos sobre isso. Se a gente for pensar um prato que é bem típico aqui do nosso
da nossa capital, que é o Pratinho, né? Que hoje ele é referência. O Pratinho, ele começou a ser reconhecido, valorizado a partir das postagens das pessoas que divulgavam o Pratinho. E a partir daí a comunidade se identifica com aquilo. Nossa, eu como isso realmente, faz parte da minha identidade gastronômica, né? Da gastronomia do meu lugar. Então, esses dados aí, que são alarmantes, né? No bom sentido, eu acho que os influenciadores, eles têm noção disso. Eu acho que quem não tem noção disso são os empresários. Porque eu participo de um grupo de influenciadores locais, a gente tem um grupo no WhatsApp. Ah, eu sei. Se tem uma coisa que eu sei é que vocês têm um monte de grupo de WhatsApp. Pronto. E aí a gente fica ouvindo as experiências. Que vocês fofocam das marcas do grupo de WhatsApp, eu tenho certeza. Quando eu descobri essa história desse grupo de WhatsApp, eu digo, deve sair ali só cada coisa. Mas na verdade é quase um grupo de terapia, porque a gente fica falando das experiências exitosas e as não exitosas e de como as marcas, às vezes, elas tratam a gente como, sei lá, com descaso. Óbvio, tem muitas marcas que tratam a gente com nosso real valor. E isso é maravilhoso. Você chega no espaço, a marca, sei lá, lhe trata bem. E detalhe, quando eu falo bem, às vezes é o mínimo. Porque às vezes a marca, ela não enxerga. Muitas vezes a marca que acha que você está querendo ali só comer de graça, se hospedar de graça, né? Entrar na festa de graça. Só que as pessoas não entendem que marketing é investimento. Essa foi uma pergunta para você mesmo. Por que a Coca-Cola, por que a Havaianas, a Globo, eles vivem anunciando, vivem investindo, né, mesmo já sendo tão conhecidos, mesmo sendo líder de mercado? Porque ela entende que aqui precisa. E às vezes a marca chama um influenciador para fazer uma ação. Aí passa, sei lá, 6 meses sem chamar ninguém. Ela às vezes acha que um vídeo, um Reels, vai salvar, sei lá, aquela marca. Não, gente. O marketing de investimento tem que ser constância. Eu tô cansado de fazer visitas em lugares e eu dar consultoria 0800. Tipo assim, falei, não, cara, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Já cheguei numa festa, a festa tava dando ninguém. Eu falei, cara, pega essa planta, bota a planta aqui pra tapar a entrada da festa, pro povo imaginar que tem gente na festa, que aí o povo vai entrando. Nossa, o cara fez isso, a festa encheu, assim. Às vezes são bisu mínimos que você fica dando, assim, porque às vezes, muitas vezes a marca não tem departamento de marketing. Não tem ninguém que toma conta. Às vezes, sei lá, é um primo, é um sobrinho, sei lá, é a esposa, é o marido que faz ali o marketing da empresa, sem ter noção nenhuma. Às vezes não tem nenhum setor, né? Não o setor não tem um setor. É todo mundo se metendo em várias coisas que não é expertise, né? E com a inteligência artificial, parece que o negócio foi piorar. Agora, mandei até um pra amiga minha, eu falei, amigo, olha esse card. A galera pede fazer o card no Gemini, sei lá, no chat GPT. Tanto poluído que você não tem vontade nem de olhar aquele card ali daquele evento, daquele produto. Que provavelmente a pessoa também nem leu antes de passar, né? É triste. Deixa eu te perguntar, o que é que tu espera de uma marca para poder realizar um bom trabalho? Cara, no mínimo, vamos jogar abaixo. Tá. O que é que tu espera no mínimo, assim, que uma marca te entregue para que você consiga realizar um bom trabalho que gere resultado de fato? Eu acredito, como eu estou falando, né? Eu acredito que todos nós temos uma função social. Eu acho que se aquela marca, ela não tem uma preocupação com a sociedade, se ela não tem uma preocupação com o meio ambiente, se ela não tem uma preocupação com o sujeito, para mim ele já não tem por que trabalhar com ela. Tem muitas marcas aqui em Fortaleza que elas se envolveram em polêmicas, né? Foram misóginas, racistas, homofóbicas, LGBTfóbicas. Então assim, quando eu sei que a marca tem esse histórico, eu não tenho nenhuma vontade de me associar a essa marca. Eu, como vários outros influenciadores, já recebemos propostas de bets. Inclusive ontem eu recebi uma proposta de bet, e eu não me identifico, eu não acho que é legal. Eu tenho colegas, tenho parentes, enfim, irmãos de amigos próximos que passaram por problemas, né, de vícios. Então assim, marcas que têm essa relação, né, com conteúdos que não dialogam com o que eu acredito para a minha vida, eu não acho que não tem por que se aproximar. Eu acho que nem tudo é sobre dinheiro, nem tudo é sobre status, nem tudo é sobre visibilidade. Eu acho que a gente tem que ser um pouquinho mais empático com o outro. E eu acho que se a marca não tem essa preocupação, não tem, né, porque tá ali. E marcas que você já aceitou, por exemplo, já aceitou trabalhar. O que é que tu espera dessa estrutura de trabalho para poder realizar um bom trabalho? De tipo, olha, eu preciso, para poder conseguir entregar minimamente o meu trabalho, eu preciso de que você me diga o objetivo, que você me diga que você me dê uma prévia de roteiro. O que é que precisa? Tá, quando eu trabalhei na TV, muitas vezes chegavam marcas que chegavam para anunciar nos programas e ela não trazia nada, não tinha um briefing, então a gente tinha que trabalhar
do zero, sem nem conhecer aquela marca. Lá nos anos 2000, ali quando eu trabalhei numa televisão, no departamento de merchandise. Hoje, né, nesse universo do marketing de influência, também chegam marcas que não tem nada. As marcas chegam pra gente sem nem saber quem são elas no mercado. A gente tem que, às vezes, fazer uma conversa, uma curadoria com a própria marca para entender o que ela quer. Óbvio que a gente espera que a marca chegue pra gente com o roteiro pronto, com as condições mínimas, né? Mas a gente entende que o mercado, ele meio que se viciou e as marcas chegam pros influenciadores só dizendo assim, eu quero que você faça um vídeo sobre isso, de tantos segundos, de tantos minutos, para ser postado nos stories, no feed, e compartilhado no TikTok. E aí você que tem que criar roteiro, você tem que gravar, você tem que editar, tudo só pra você. Que hoje a prática do mercado é essa. Raramente vai chegar uma marca com uma equipe toda pronta para você chegar lá, botar só sua cara e sua voz. Acontece. Já aconteceu comigo isso. E por incrível que pareça, foi horrível. Porque o vídeo ficou horrível. A qualidade ficou horrível. Eu falei, era uma equipe. Aí eu até mandei uma mensagem para o cara que me chamou. Eu falei, amigo, o que é isso nesse vídeo? Olha esse filtro, olha essa edição, olha isso aqui. Se eu soubesse, eu tinha feito e eu tinha ficado muito melhor. E eu falei com ele como um amigo, porque ele tinha contratado uma empresa para fazer toda essa captação, edição, etc. O roteiro, gente, o trabalho ficou muito estranho. Mas então é um meio termo, né? Porque tem marcas que não tem nada. E aí precisa se ter pelo menos o básico para trabalhar. E tem marcas que tem tudo, mas às vezes ele não casa especificamente com o trabalho do influenciador, né? Mas onde eu tô te falando, assim, eu acho que jogaram tanta responsabilidade pros influenciadores que eles se capacitaram tanto que hoje em dia eles chegam com o negócio pronto. Entendi. Tipo assim, e detalhe, geralmente as marcas chegam, eu quero que você aceite e manda o vídeo em 24 horas. É muito comum isso, sim. As marcas querem seu trabalho, que você envie todo o vídeo editado, gravado em 24 horas. Já teve marcas que pedem pra fazer o vídeo no dia, enviar no dia. Eu fico assim, gente, como assim? Vocês acham que o influenciador ele não vive, não tem outra vida? Não, né? E fora que mesmo que viva, o processo de edição demora, porque tem que legendar vídeo e é uma coisa, né? Tudo demora e gasta muita energia. E às vezes um vídeo de 30 segundos, você vai fazer 2 horas pra editar um vídeo de 30 segundos. Sim. Porque assim, ali a gente tá contando uma história. Né? E a história tem que fazer sentido. Tem que ter o tempo da plataforma. Exatamente, aí tem que ter início, meio e fim pro negócio. Porque assim, se você vai dizer, fala aqui, se ele postou um vídeo, cadê o resto do vídeo? Não tem? Porque às vezes você não conseguiu, você foi tão sobrecarregado que você não conseguiu contar uma historinha com início, meio e fim. E aí o influenciador ele tem que ter todo esse feeling, né, de saber como começar o vídeo com uma frase, com uma imagem que vá atrair, para reter, né, o meu público, né, os meus, né, seguidores, e chegar no final, né, satisfatório. E aí às vezes a marca pede tudo de uma vez. Pouco se sabe do conhecimento técnico, né? Precisa ter para poder ser um influenciador, né? De trabalhar com marketing de influência, né? E as marcas, eu acho que não tem essa percepção de que você precisa, de fato, ter um conhecimento técnico para atuar nessa área. Então você precisa entender minimamente de edição, de timing, porque às vezes alguma coisa que funciona para um não funciona para outro, de gancho, de tempo, de formato, de tudo isso. E aí acabam fazendo com que o deadline, a entrega, eles vão cobrando coisas que são impossíveis, né? Mas eu queria ver também outros dados aqui na tela que a gente pode falar sobre isso, que teve um período também que cresceu muito essa história do marketing de influência. Apareceu influenciador em tudo que é lugar, né? E a gente tem os fatores de crescimento e dos desafios. Você pode colocar na tela para mim, Eduardo? As informações referentes a fatores de crescimento, né? A identificação cultural, o público confia mais em indicações de quem vive a mesma realidade e conhece a cultura local. Tem o formato dinâmico, né? Os vídeos curtos no Instagram e Reels facilitam a visualização rápida e o desejo imediato de consumo, que é uma coisa que é estimulada por todas as plataformas, seja TikTok, o que for. E o valor para os pequenos negócios, né? Lojas e restaurantes usam os criadores locais como uma alternativa eficiente e barata em relação à publicidade tradicional.
a gente também tem os desafios. Através dos desafios, eu acho que a gente tem poucos influenciadores que pensam nessas duas percepções, que é a saturação de conteúdo, os perfis repetitivos que apenas trocam divulgação por refeições ou brinde e acabam perdendo a credibilidade. Eu acho que também a questão de duplicidade de conteúdo, acaba todo mundo perdendo a personalidade junto, né? E que bate na exigência de autenticidade. O público valoriza roteiros aprofundados, opiniões sinceras e lugares inusitados em vez de propagandas engessadas. E aí eu queria saber como que tu dribla esse processo todo, porque a gente sabe que o marketing de influência cresceu muito nos últimos anos, principalmente desde o processo que tu começou lá em 2020 até aqui. Teve uma alta muito grande de muitos perfis aparecendo e muitos desses perfis não entendiam muito essa história de eu tenho que ter uma personalidade, eu não posso também, toda marca que me procura por qualquer coisa que seja, eu vou lá e eu vou dar essa credibilidade, eu vou fazer esse conteúdo e eu vou falar tudo que a marca pede e fica um conteúdo engessado. Então como é que tu se sobrepõe a isso? Como é que teu trabalho se sobrepõe a esse cenário? Tá, começando lá naquele primeiro tópico lá, sobre identificação cultural. Sim. Isso no marketing a gente já entende, né? Mesmo antes do marketing digital, que as pessoas tendem a se identificar com aquilo que mais parecem com ela. Óbvio, né? Então, claro que os perfis que têm uma identificação, né, cultural, eles vão se sobressair. Tanto se a gente for pensar em grandes influenciadores, sei lá, Carlinhos Maia, por exemplo, que ele contava a historinha da vida dele ali naquela vila, que era, né? Muitas pessoas se identificavam com aquilo e tanto que ele bombou. Então, isso é uma prova que dá certo. A gente percebe, inclusive, os grandes perfis aqui do nosso estado, né? São pessoas comuns, normais. Elas tendem a engajar muito mais. Pessoas que pregam ali no Instagram um estilo de vida mais surreal, tipo, pessoas muito ricas, né? Olha que esse banquinho, que promoção, um banquinho desse tá saindo só por 5 mil reais. As pessoas não se identificam, as pessoas não crescem tanto. Tem pessoas aqui em Fortaleza que trabalham, né, com esse segmento fora da realidade e acho que não consegue crescer muito. E quem trabalha ali com identificação, né, acho que desenvolve mais. Claro que você tá postando sempre, tanto que eu tento evitar isso, posta sempre os mesmos conteúdos, tipo coisa de comida, né? Sempre a mesma coisa, a pessoa já entende que aquilo ali não... Mas tu faz uma pesquisa para saber se muita gente tá indicando aquele lugar e aí tá saindo muitos vídeos parecidos com aquele lugar, porque aqui em Fortaleza, né, que é onde a gente tá, eu acho que é mais fácil a gente fazer esse recorte. Quando abre um lugar novo, automaticamente aquele núcleo de influenciadores começa a repetir aquilo ali e aí a gente acaba vendo essa repetição. Tu foge disso? Fujo. Ou você vem pra tendência junto? Não, eu fujo disso. Tanto que, às vezes, né, tem eventos na cidade, vai inaugurar alguns determinados lugares, e aí eles convidam os influenciadores. Chega lá, né, vai todo mundo, né, feito manada, todo mundo tá lá. E aí fica todo mundo naquela briga pra lançar o vídeo primeiro, né, porque também tem a questão do ineditismo, né, a primeira pessoa que vai lançar, vai engajar mais. E eu já entendi que eu não vou ser essa pessoa que vai lançar primeiro, porque eu não vou parar a minha vida pra postar aquilo ali no próprio estabelecimento pra ser o primeiro. E aí eu já conversei, inclusive com as pessoas que me chamam, eu falei assim, eu vou soltar quando estiver perto de acabar esse rolê. Exemplo, às vezes tem alguns parques que instalam nos shoppings da cidade alguns equipamentos, sei lá, o parque da Hello Kitty, às vezes a pessoa me chama, né? Aí chega lá, todo mundo lança. Eu falei, não vou lançar agora, eu faço a minha visita. Quando estiver perto do parque e ir embora, aí é que eu vou soltar. Porque todo mundo já postou, já ficou um negócio altamente repetitivo. E às vezes é um discurso muito igual, é um negócio... Por isso que eu não gosto de assistir vídeo, é onde entra. Porque assim, acaba todo mundo falando as mesmas coisas, usando os mesmos termos, né? Que você fica, meu Deus, não dá. E aí tem a questão de você ser você. Eu acho que o que vai lhe sobressair, fazer você sobressair nesse universo aí, é você ser você. E aí, óbvio, às vezes não é fácil você ser você, porque às vezes ele lidar com a sua mais verdadeira verdade, né? Pode ser que ele cause um certo, né, estranhamento, mas enfim, eu acho que aposte no que você acredita. Eu tento colocar sempre também lugares que as pessoas não vão. Eu lembro que eu fiz uma época um vídeo sobre um turismo no cemitério. Né, Mas aí tu também não, né? Daqui não foi, que o turismo do cemitério, o que é isso?
É bem comum, né? Fora do Brasil, na Europa é muito comum. Inclusive na Argentina, o turismo Mas você aqui paga em pra entrar. Fortaleza? Sim, aqui em Fortaleza. E aí me chamaram pra visitar. Eu falei, nossa, isso é uma ótima sacada. Mas é uma visita guiada? É uma visita guiada. Isso existe? Existe aqui em Eu tô Fortaleza. muito É chocado. maravilhoso. E aí eu fui, gente, é surreal. No cemitério São João Batista, lá no centro, à noite. Não é nem de tarde, não, é à Mas noite. o que é que faz? Aí é um professor de história. E aí a gente vai percorrendo, ele vai contando sobre as personalidades de Fortaleza que estão enterradas ali. E contando as histórias de Fortaleza que se relacionam com aquele cemitério. Meu Deus! Nossa, o negócio bombou muito, assim. Me chamaram pra dar entrevista em vários lugares. Outro que tinha que hoje em dia não existe mais, ele pegou fogo, né? Aquela sucata que tinha Chico Alves ali, pronto. Eu sempre passei por aquele lugar, achei aquele lugar muito intrigante. Eu falei, meu, que lugar sensacional. Eu tenho que ir nesse lugar. Só que a vida era muito corrida, eu não ia falar onde eu tava sábado, eu falei, menina, naquele lugar, eu tenho que ir nesse lugar. Porque eu também sou muito inquieto, tô fazendo nada, vou naquele lugar. Nunca ninguém tinha postado nada sobre lá. Aí eu cheguei lá, né? Não tinha ninguém, era um lugar gigantesco, só tinha um vendedor por um lugar que parece um castelão gigantesco. Aí eu comecei a percorrer, né, aquele espaço. Tinha um setor só de carros, só de coisa de cozinha, panela, só de privada, de banheira. Surreal. Aí eu comecei a filmar, foi lindo, o negócio super engajou o vídeo, todo mundo ficou, caramba, eu sempre quis entrar nesse lugar e nunca tive a oportunidade. Inclusive um programa que me chamou pra falar, eu até tava viajando, não consegui, aqui na TV aberta, sobre esse episódio. Porque assim, eu gosto muito de trazer lugares que as pessoas não foram. Que as pessoas não imaginam. Eu gosto de descobrir lugares. Porque tem lugar que eu vejo assim, meu, isso aqui tem tudo pra ser. Tanto que nessa visita do Chico Alves, eu liguei pra um cineasta cearense, né, de Fortaleza, do interior. Já ganhou até prêmios, assim, ele tem vários filmes. Hoje ele tá fazendo novela na Globo, por sinal. Eu liguei pra ele e falei assim, cara, olha esse lugar que eu fui. Meu Deus, dá um filme aqui. O lugar sei lá, o lugar é surreal, a história que tem nesse lugar. Aí lá tinha um escritório do dono, que o escritório parecia aqueles filmes americanos, assim, de faroeste, que era... parecia que estava num lugar dos anos, sei lá, 50, 70, e era um mundo, assim, era uma montanha de coisa, e era tudo muito caro, que não condizia com a realidade. Eu fiquei apaixonado por um telefone, caí nos pedaços, aí eu fui perguntar, quanto é esse telefone? O cara, sei lá, acho que era R$250, o telefone que não prestava pra nada. Aí tinha uma panela bem grande, olha aquela panela, o cara, R$600. Eu falei, meu Deus do céu, que loucura. Aí eu liguei pra ele, cara, tem que fazer um filme nesse lugar. Ele adorou a ideia, só que depois teve, né, aquele incêndio criminoso, parece, enfim, e aí hoje o lugar não existe mais, né, Chico Alves. Gente, mas eu ainda tô muito chocado com a história do cemitério, porque o cemitério... Mas tem, até hoje tem. Mas aí, é porque na minha cabeça não entra que a pessoa ache tranquilo andar pelas tumbas da galera e dizer, olha, esse foi fulano. Eu tenho uma amiga que mora em São Paulo, que aí toda vida eu vou lá pra casa dela, e aí ela mora em frente ao cemitério onde morreu, onde tá enterrado a Ayrton Senna. Uau. E aí ela sempre diz, tu quer passar lá? Eu digo, gente, o que eu vou fazer no túmulo de Ayrton Senna? Ela, porque sempre quando dá o dia dos finados ou alguma coisa, fica um monte de gente lá. Eu disse, eu não consigo entender a pessoa que vai pro negócio. Pois eu peguei fila no cemitério de Buenos Aires pra visitar o túmulo da Evita Peron. Lá tem filas e filas, sério. É muito doido. Se tu tá achando isso doido, imagina, eu recebi um convite de uma escritora cearense, não, acho que ela é uma das maiores escritoras hoje da atualidade, Socorro Cioli, pra tomar um café no cemitério. Aí eu falei, mulher, o que eu vou fazer tomando café no cemitério? Eu tenho medo. Vamos combinar num lugar mais tranquilo, com ar-condicionado, cadeira estofada. Tu tem medo, tu grava conteúdo, né? Não, eu tenho um monte de medo. Eu fui nesse dia porque, enfim, eu tenho medo, mas eu gosto de enfrentar meus medos. Então eu sabia que esse medo ia engajar alguma coisa ali. Tem um pouco do desespero do engajamento pra algumas coisas. Não, mas é porque eu sou apaixonado por história. Então, e tem professor de história, tudo que tem a ver com cultura, história, patrimônios culturais. E deve ser. Não, agora falando sério, deve ser um conhecimento do caramba, né? Porque não, você sai de lá. Não é só sobre o túmulo da pessoa, é sobre a história e tudo mais. Enfim, sim, ele vai contando sobre a história da pessoa, o que ela representa pra nossa cidade, e aí como foi a morte dela. Ai, meu Deus, é a parte da morte mesmo. E olha que eu sou apaixonado por true crime, mas essa história... Tu ia ficar com medo, porque nessa visita ainda aparecem 3 fantasmas, óbvio, né? São pessoas fantasiadas de fantasma. E eles ainda gostam de dar um susto. Leva uma caixa de somzinha com um somzinho meio... Naquele som... Aquele BGzinho, aquele background que fica dando medinho, né? Entendi. Deve ser, assim, bacana, pavoroso. Bacana. Aparece às vezes uns pássaros, assim, uns corvos lá. Entendi. Olha, a gente falou de passado, falou de presente...
E futuro, o que é que tu espera pro teu perfil, pro trabalho que tu exerce? O que é que tu planeja pro teu futuro em relação ao teu conteúdo que tu pode já assim dizer pros teus seguidores, olha, tô indo para esse caminho? Assim, a minha paixão sempre foi falar de Fortaleza e da importância de Fortaleza, né, pro Brasil, pro mundo, pra gente. E eu quero muito ficar nesse segmento que eu já tô, falando de Fortaleza. Óbvio, o meu perfil é muito limitado, né, quando eu boto o nome Que Fazer em Fortaleza. Só que eu faço coisas fora de Fortaleza, né, eu já fiz... enfim, parcerias com marcas, sei lá, em Orlando, em outros estados, né? Enfim, eu já consegui algumas parcerias que não falam de Fortaleza, porque eu rompi as barreiras, né? Mas eu gosto muito de estar falando sobre coisas culturais, históricas, né? Sociais. Eu não queria que meu perfil ficasse associado à gastronomia. Eu entendo que ela tem uma importância, mas eu não queria ser aquele menino que fala de comida. Porque às vezes a pessoa chega pra você, eu te sigo, tu é um menino que fala de comida. Aí eu fico, poxa, gente, comida é só um pequeno braço ali daquele universo de coisas que tem no Que Fazer em Fortaleza. Porque você vai pegar meu perfil, você vai ver que lá tem um mundo de coisas. Tem coisas de diversos segmentos, né? Não é só alimentação, eu falo de turismo, entretenimento, lazer, história, curiosidades, né? É muito bacana. E, enfim, eu acho que eu quero continuar nessa área, seguindo nessa temática de falar de cultura e, sei lá, entretenimento. E é interessante que tu falou isso, porque a gente sempre fala, quando a gente fala de futuro, a gente sempre projeta alguma coisa diferente do que a gente faz, ou um caminho, um outro lugar, mas dentro da estabilidade, que é o que tu tá me dizendo que quer continuar nessa estabilidade dentro desse conteúdo, tem tanta coisa ainda para ser explorada. Muita coisa. Dá para 3 futuros aí. Nossa, eu fico impressionado como tem coisa em Fortaleza que eu não sabia que existia. Tipo, eu tô aqui andando na rua, eu olho pro lugar, nossa, que massa. O que é isso? Eu vou lá e descubro e posto. E aí as pessoas ficam, nossa, eu nunca ouvi falar nisso. Então, Fortaleza é uma cidade que tem muita coisa. Eu lembro quando eu comecei esse meu perfil, uma amiga minha disse assim, amigo, maior pai fazer um perfil assim, sobre Fortaleza. Uma semana tu vai esgotar tudo. Não vai ter mais conteúdo. Aí eu falei, claro que não. E aí, tô desde 2020 produzindo conteúdo e não esgotou. E ainda tem surpresa, né? Tu ainda tem surpresa de ver coisas. Semanalmente eu tenho uma surpresa. Queria te agradecer, João, a gente tá finalizando, mas eu queria, antes de finalizar, eu queria que tu convidasse as pessoas que ainda não conhecem o teu perfil para acessarem o teu perfil, seja de Fortaleza ou não. Tá. Para quem mora aqui, né, em Fortaleza, para quem tá passeando, eu aconselho, antes de qualquer coisa, antes de sair de casa, acessar ali o Que Fazer em Fortaleza. É só Que Fazer em Fortaleza, não tem o ozinho, não, o artigo. Porque nesse perfil ele lhe dá um direcionamento de aproveitar a cidade. E quando eu falo aproveitar a cidade, é você viver Fortaleza. Porque às vezes a gente tá aqui de passagem só, nós enquanto moradores. Você não vai no parque, você não sabe nem que tem um parque, Adair Barreto, o Parque do Cocó, seja lá qual parque tenha, e são parques que são ativos. E tem pessoas que não sabem nem que existe Pinacoteca, tem pessoas que não conhecem o Museu da Fotografia, não sabem nem que existe. Então, assim, eu aconselho vocês a conhecer o lugar que vocês estão inseridos ou visitando a partir do meu perfil. E aí depois vocês vão lá, seguir ou não, né? Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. E você que tá aí acompanhando, assistindo, escutando, não deixa de avaliar esse episódio no Spotify, se inscrever no canal e fazer tudo aquilo que a gente já pede, curtir, compartilhar, e a gente se vê no próximo episódio.